Esse é o primeiro episódio do anime Sokushi Shichi ga Saikyo Sugete Isekai no Yatsura. E mais um trambolhão de coisas aí, pessoal, porque, meu Deus, que nome enorme. Mas vai estar nos comentários fixado o nomezinho completo do anime, beleza? Espero que vocês gostem. Em um local que estava sendo totalmente destruído e com vários corpos caídos no chão, havia um garotinho que caminhava tranquilamente, até se aproximar de uma câmera e perguntar onde que estava Saka. E depois de uma porta, uma garota estava sendo mantida e perguntava por que fizeram aquilo, já que disseram não machucar ninguém. O garotinho de antes aparece a chamando de Asaka, que o chama de Yogiri, mas a mulher ao lado ameaça tentar matar a Saka caso Yogiri se mova. Só que sem ao menos mexer um músculo sequer, a mulher cai no chão e Yogiri abraça a Saka e a pede para irem para casa com um belo sorriso no rosto. O rapaz é acordado por Tomochika Danoura, que é confundida por Asaka, mas logo o pergunta como ele conseguiu dormir mesmo havendo diversas pessoas caídas no ônibus, já que o monstro tinha atacado eles. Yogiri pega o microfone e arremessa no monstro, que se revela ser um Wyvern, que avança para atacar. Danoura o abraça com medo e toda aquela pressão faz Yogiri pronunciar algo que afeta a direção da criatura, a fazendo cair desmaiada. Ele diz que já está tudo bem e mesmo sem entenderem nada o que estava acontecendo, ele pega seu videogame e pede para que fiquem conversando enquanto isso. Danoura queria sair dali, mas Yogiri estava completamente tranquilo naquela situação e a pergunta se já se acalmou. Ela diz que sim e começa a contar para ele o que realmente aconteceu. Eles estavam no ônibus indo para a excursão, até que depois de atravessar um túnel, o local havia mudado completamente, e uma garota desconhecida sobe no ônibus e diz ser a sábia chamada Shion. O professor a questiona sobre quem é ela, mas é lançada uma magia o fazendo cair duro no chão. Ela disse não ter a intenção alguma de causar danos a eles, mas caso a irritem será diferente, e diz que seu poder de ataque equivale a 530 mil. Mas insatisfeita por ninguém ter rido como ela queria, ela acaba tirando a vida também do motorista, com a maior calma do mundo. Ela diz que aquilo é um Isekai, ou seja, eles foram para outro mundo convocados como sábios em potencial, e diz que esse mundo é governado por sábios. Shion estende sua mão e apavora todos, pensando que tudo acabaria ali, mas ela havia apenas instalado em todos um sistema chamado Battle Song, mas Danoura não estava brilhando, assim como a maioria. Ela também diz ter um logotipo de licença no campo de visão e uma garota chamada Mikochi conseguia ver uma escrita que não entende bem na sua frente, mas logo reconhece como suas estatísticas. Esse sistema é chamado de presente e eles terão que usá-lo de uma boa forma durante o prazo de um mês. Danoura pergunta sobre por que não conseguia ver nada disso e muito menos brilhar, mas a resposta era que apenas algumas pessoas não são adequadas para isso e tinham que só aceitar esse destino, de que quem não conseguir se tornar sábio no prazo terá sua vida tomada por magia e tratada como gado. Um contador surge indicando que a primeira missão começará dentro de 1 hora e Shion os pede para que não sejam eliminados logo de cara e desce do ônibus. Mochika, que não consegue ler, vê os detalhes da missão, que fala que um dragão irá atacá-los. Um garoto chamado Suguru Yazaki chama a atenção de todos e fala que deverão trabalhar juntos para que consigam completar a missão, e pede para que digam seus status, e todos fazem isso. As únicas pessoas que não haviam brilhado além de Danoura foram Ayaka Shinozaki, Yuichiro Kiryu e também Yogiri Takatou, que estava dormindo na maior paz do mundo. Os alunos começam a descer e Danoura tenta acordá-lo, mas os que não brilharam são impedidos de sair por Suguru, que demonstra sua força física inicial como um general no nível 1, e diz que será um fardo levá-los, por não terem habilidade alguma, e fala ser uma estratégia deixá-los para trás. A garota que estava com ele se chama Asuha Koriyama e é especializada em uma habilidade que aumenta e diminui a atratividade de um alvo, e usa isso nos que não têm habilidade para se sentirem mais bonitos. Suguru fala que há apenas um dragão na área, e se conseguirem agir como iscas, irão fazer com que os demais cheguem na cidade em segurança. Danoura o questiona sobre isso ser um absurdo, e fala que a sua amiga Mochika nunca concordaria com isso, mas Suguru afirma que concordaram com essa ideia, e desce do ônibus fechando a porta e os deixando presos lá. Eles pensam em sair pela janela, mas acaba sendo tarde demais, pois o dragão havia aparecido e atacado, tirando assim a vida de Ayaka. E isso foi tudo que Danoura contou sobre o que aconteceu, mas Yogiri só queria saber apenas como iria conseguir carregar o seu console estando em outro lugar. Ele pensa em acreditar no que Suguru disse sobre haver apenas um dragão, então estaria seguro no lado de fora. Danoura pergunta se Yogiri fez algo, e ele conta uma mentira, que bateram e agora estão mortos. Os dois descem e têm opções de ir até a colina, cidade e também a floresta. Danoura avista algo voando na direção deles e eram Higashida, Fukuhara e Hanakawa. Yogiri pergunta se deveriam matá-los e Danoura afirma que essa deve ser a primeira coisa que deve fazer aos seus colegas de classe, mas era apenas uma mentira. Entretanto, Yogiri acha que a atitude de deixá-los para trás foi pior e por isso merecem o pior também.
Danoura fica um pouco assustada e Yogiri acha que eles podem acabar sendo hostis com eles em algum momento, caso não façam algo. Os 3 garotos veem que o dragão estava morto e avistam que Danoura ainda estava viva, o que para eles é algo inesperado. Hanakawa é um curandeiro especializado em recuperação. Já Hagashida é um herói especializado em combate versátil, tanto ofensivo quanto defensivo, podendo equipar armas e usar magia básica. E Fukuhara é um necromante, ou seja, pode transformar os mortos em zumbis e usá-los livremente. Danoura o observa e fala para Yogiri que realmente não podem ser amigos deles. De repente, Higashida lança uma bala de bola de fogo ao lado de Danoura, a fazendo ficar ainda mais assustada. Ele a chama para perto e decidiu que na próxima vez que atacar, fará como quiser. Os 3 começam a falar asneiras para Danoura e também coisas bem pervertidas, a fazendo questionar se realmente queriam ficar com ela, e deixando Yogiri surpreso por ela ter coragem de dizer isso na situação em que se encontram. Mas logo fala que os colocarão em uma posição em que possam falar também. Ele aponta seu dedo para Higashida e os seus olhos brilham, enquanto fala para que morra. Os outros 2 moleques começam a rir, achando ser algum tipo de piada, mas logo Higashida cai duro no chão e os deixam confusos. Yogiri os encara e afirma que apenas tudo aconteceu como ele ordenou que fosse e fala para que não se mexam. Os 2 tentam chamar Higashida, mas enquanto isso, Yogiri fala também para que Fukuhara morra e isso acaba acontecendo da mesma forma. Hanakawa fica assustado, mas obedece e não se mexe conforme Yogiri ordenou. Yogiri diz que explicará sobre sua habilidade, mas pede para que Hanakawa verifique se realmente os 2 estão mortos, e que não matará caso se mexa. Hanakawa usa sua magia de cura, convencido de que não importa o quão grave seja a lesão, ele poderá curá-los de qualquer maneira, mas no final acaba não funcionando, concluindo que a habilidade de Yogiri realmente funcionou. Danoura pergunta se o mesmo aconteceu com o dragão, mas Yogiri fala que explicar isso é um saco, já que Hanakawa é um estúpido, e diz que sua habilidade se chama morte instantânea para qualquer alvo, ou seja, basta ele pensar em querer matar alguém, que esse alguém irá morrer imediatamente. Hanakawa acha isso um absurdo, mas se recusa a que o teste nele também, e pede para que Yogiri pare de o encarar com o olhar de quem quer o matar enquanto caminha de forma suspeita, escondendo uma magia. Só que logo é parado por Yogiri, que sabia que ele estava tentando fazer algo, já que ele também tem uma habilidade de determinar se há alguma intenção de tentarem matá-lo, e ao combinar essas 2 habilidades, é possível que seu alvo morra apenas por ter a intenção de querer tirar a vida de Yogiri. Hanakawa desiste e Yogiri pergunta por que estão cheios de si, por terem recebido seus presentes. Hanakawa afirma que essa não foi a primeira vez que foram para esse mundo, mas conta sobre quando um mago do reino de Iman os convocou para derrotar o Lorde Demônio em cerca de 1 ano, e assim que o derrotaram, voltaram para o mundo original, mas havia apenas se passado algumas horas desde o acontecimento. E com isso, Yogiri vê chances de conseguirem voltar também. Yogiri estende sua mão para eliminar os problemas futuros, mas Hanakawa pede para que o poupe, e nem mesmo Danoura poderia ajudá-lo a sair dessa. Hanakawa pega um item mágico muito raro, parecido com uma coleira, que pode fazer ele ser o servo dela, para que possa confiar nele, já que não poderá desobedecer a primeira pessoa que vê. Ele coloca o item e se aproxima de Danoura, mas apavorada, a coleira acaba o sufocando. Hanakawa implora e explica mais sobre o item e que poderá transferir a posse de dono para outra pessoa. E nisso, Danoura faz com que Hanakawa seja o servo de Yogiri, que afirma que não o matará. Yogiri mostra a floresta cheia de bestas mágicas e pede para que Hanakawa vá até lá e fique esperando. E sem ter como desobedecer, ele acaba indo automaticamente. E nisso, Yogiri diz também para que ele não conte nada sobre ele e Danoura para mais ninguém, e também para que deixe com eles qualquer coisa de valor que tiver. E olha que não era pouca coisa não, hein? Mas isso era apenas uma garantia, já que não sabem quando ele poderá os trair. Danoura o questiona sobre ela poder acabar fazendo o mesmo também, mas Yogiri não liga muito, já que escolheu protegê-la, a fazendo questionar do porquê isso, totalmente envergonhada, já que nunca tinham tido muito contato antes. Só que após pensar tanto, a única informação que Yogiri tinha era de quando o dragão veio atacá-los e ela o havia segurado, o fazendo sentir seus bubas bem macios. Isso a deixa ainda mais vermelha e positiva de que não existe algum homem bom sequer nesse mundo. E lá no céu, em um castelo flutuante, estava Shion, deitada na cama, cheia de felicidade. Até que um rapaz chamado Yoichi aparece para comentar sobre o relatório de status dos sábios em potencial. A primeira missão foi concluída com 4 fatalidades, fazendo Shion pensar que eram as que não tinham habilidades, mas na verdade eram 2 sem habilidades e 2 de rank S. Shion não tinha previsto que acontecesse dessa forma, deixando Yoichi questionar sobre poder ser uma magia de morte instantânea. Só que Shion pensa que apenas a instalação de sistema tenha falhado, mas que não deveriam se preocupar com isso e volta a se deitar sorridente. E com isso finalizamos o primeiro episódio do anime. Comenta aí caso você queira mais partes e não esquece do like e de se inscrever. É isso e até a próxima. Tchau!